Capítulo 26. Lua cheia em Greyville, parte 1. Uma semana antes do desaparecimento de Kronk. A noite de lua cheia se aproximava. As bordas das nuvens foram lentamente engolidas pela escuridão enquanto flutuava levemente atrás dos caixotes de madeira empilhados na janela. Giri sentiu seu fluxo sanguíneo acelerar e ele repetidamente fechou e abriu os punhos. Seu coração, que antes batia devagar, agora batia mais rápido do que era humanamente possível. Porém, como fazia todos os meses, Giri se preparava com determinação para esse momento. Nessa lua cheia, ele planejou ensinar combate conjunto com seus irmãos. Ele ainda estava preocupado com Tail, que tinha dificuldade de controlar sua força, mas devido a todas as mudanças recentes e desenvolvimento suspeito da cidade, ele não podia simplesmente não fazer nada. No mínimo, os irmãos precisavam saber como se proteger dos vampiros, e Giri faria isso acontecer de uma forma ou de outra. Giri abaixou ainda mais o chapéu e saiu da pousada cinza e lembrou-se da conversa que tivera com Joanna no dia anterior. Como mencionei antes, criamos Khan desde que ele era um menino, quando nos conhecemos. Joanna engasgou, incapaz de continuar. O horror e a crueldade que ela experimentou em seu primeiro encontro ficaram com ela como uma ferida aberta, embora tantos anos tivessem se passado. O passado de Khan provavelmente o afetou da mesma maneira. Quando vocês se conheceram, você quer dizer... Eu não dei a luz a Khan. Nós o salvamos de uma vila pequena, perigosa e remota. Giri não ficou surpreso. Khan ficou excessivamente emotivo quando se tratava de seus pais, e não se parecia com nada com eles. Outros residentes de Greyville sabiam disso e espalharam rumores sobre eles, ou os colocaram no ostracismo deliberadamente. Tudo nele era uma bagunça. Nada dele era saudável, nem o seu corpo, nem sua mente. Admito que nosso primeiro encontro não foi o melhor. Para Khan, provavelmente ainda é uma lembrança ainda mais dolorosa. Giri ficou curioso sobre Khan pela primeira vez quando ele sentiu aquele cheiro familiar, mas perfumado. Ele se sentiu aliviado quando percebeu que provavelmente havia se enganado, mas uma sensação torturante de que poderia ser outra coisa sempre incomodou Giri. Havia algo em comum sobre o Khan? Quero dizer, não que houvesse algo errado. Só perguntei porque ele está muito próximo dos meus irmãos nesses dias. Eles estão passando por muitas coisas. Só estou preocupado. Giri escolheu suas palavras com cuidado. Joanna estava cada dia mais pálida e inquieta, preocupada com Khan. Se ela percebesse que Giri suspeitava de alguma coisa, ela ficaria ainda mais preocupada. Simon geralmente ria das coisas e não falava muito sobre Khan. Joanna, porém, era mais sensível. Giri manteve o tato durante toda a conversa, tomando cuidado para não desperdiçar essa oportunidade. Nada em comum. Eu o criei desde pequeno e o conheço melhor do que ninguém. Ele apenas cresceu mais rápido que as outras crianças e sua cor do cabelo é diferente. Khan nunca faria nada de ruim, nunca. Eu sei disso também. Khan não é do tipo de garoto que faria algo ruim. Giri acreditava genuinamente disso. Ele sabia que algo estava errado, mas nunca tinha visto nada que o fizesse pensar em Khan como uma pessoa má ou perversa. Joanna rapidamente acenou com a cabeça quando Giri concordou. Seus olhos eram sérios. Ela faria qualquer coisa para provar que não havia nada de errado com seu filho. O silêncio caiu sobre eles por um momento. Giri estava definitivamente preocupado com alguma coisa. Khan já desapareceu em uma noite de lua cheia? Acho que eu vi sair por volta dessa época no mês passado. Giri parecia hesitante, mas preparou sua armadilha com cuidado. Joanna pareceu sentir algo estranho na pergunta de Giri, mas pensou seriamente. Não, nunca. Havia certeza na resposta de Joanna. Como se ela soubesse com certeza que nada aconteceria a Khan sem que ela soubesse. Giri pensou naquela memória curta e apertou ainda mais o chapéu. Ele tinha que ser rápido nessa noite. Kronk vomitou tudo o que comeu. Isso continuou a acontecer desde que seu retorno após ver Gillian. Gillian! Eu preciso de Gillian! Kronk murmurou com seus olhos vazios. Desde que conheceu Gillian, Kronk tinha certeza de que o fragmento da sua memória havia sido omitido em algum lugar no meio, mas ele simplesmente não conseguia se lembrar o que. Ele não conseguia organizar o caos em sua mente. Sua garganta queimava, o que o deixou com sede, e um desejo que ele não conseguia identificar o dominou. Seu corpo inteiro começou a coçar como se estivesse formando bolhas por toda parte, e Kronk se coçou até sangrar. Tudo tinha que ser resolvido o mais rápido possível. Só então essa dor acabaria. A imagem de um relacionamento totalmente impossível ficou na mente de Kronk. Sou eu, senhor. Ao som do lado de fora,
Kronk abriu a porta do banheiro para encontrar seu capanga. Ele o examinou, alerta, como se estivesse olhando para um estranho, mas seus olhos ainda estavam nebulosos. Ótimo! Você verificou o que eu perguntei? A voz de Kronk tremeu, mas não era só de medo. Sim, senhor. Como você disse, há uma velha fábrica abandonada perto da floresta Linlais. Eles frequentam o lugar. Ele sabia há muito tempo que os irmãos que se mudaram para Greyville eram um pouco estranhos, mas o frustrava por simplesmente não conseguir identificar o porquê. Os olhos de Kronk brilharam com a esperança de que o segredo que ele escondia pudesse ajudá-lo a superar sua situação atual. Entendo. Definitivamente há algo suspeito acontecendo aí. Devo continuar seguindo? Não. Eu mesmo farei. Kronk mastigou nervosamente a unha. O sangue seco sob a unha tinha um sabor excepcionalmente doce por algum motivo. Onde eles estão agora? A superfície da lua cheia branca contra o céu negro tornou-se gradualmente mais clara. Assim que a lua cheia tomasse forma no céu, seria difícil para os irmãos se controlarem. Essa foi a desculpa que Giri usou para tirar os irmãos de casa antes do tempo hoje. Eles ouviram um uivo fraco de algum lugar não muito longe. Giri sentiu seus músculos começarem a se contorcer. Uma delicada lua cheia branca agora se destacava no céu noturno. Os uivos esporadicamente espalhados pela fábrica abandonada ficaram mais próximos. Então desapareceram como uma música em um loop. Logo os sons se fundiram e ficaram mais claros. À medida que o uivo ficava mais alto, Giri notou que o pelo de lobo começou a brotar da sua pele. Droga, temos que ser rápido. Giri era excelente em se controlar e podia se transformar em lobo mais lentamente do que seus irmãos. No entanto, como ele vivia em bando, uivar para a lua cheia era algo que os lobisomens não podiam recusar. Nascido sob a bênção do lendário deus Vagar, a raça lobisomem licantrópico estava livre da influência da lua cheia. A raça mais geral, Lopugaro, porém, era facilmente manipulada pela lua cheia. Infelizmente, nenhum dos irmãos era descendente do primeiro. Além disso, muito poucos licantrópicos permaneceram. Eles agora se tornaram uma linhagem quase esquecida. Encontrar um descendente de um licantrópico era como encontrar uma agulha no palheiro. Então Giri considerou que eles haviam desaparecido. O passo de Giri acelerou e ele saiu das rochas ao redor, voando direto para o ar. Em um instante, Giri se transformou em um lobo. Suas longas e profundas garras cravou no solo enquanto ele pousou. Giri entrou na fábrica abandonada com olhos penetrantes e encontrou seus irmãos. Olha! Tail, semelhante a um husky siberiano gigante, soltou na frente de Giri em forma de um jovem lobo. Seu pelo era de um tom quente de azul profundo. Para mostrar que estava feliz em vê-lo, Giri abriu bem a boca e mordeu de brincadeira do lado do rosto de Tail. Era a maneira única de o lobisomem expressar amizade. Vocês estão bem? Giri olhou para seus irmãos com olhos penetrantes que brilhavam de forma bem diferente de quando eles estavam em forma humana. Cada olho brilhava com uma cor diferente. Eles tinham pelo fofo e garras afiadas e dentes pontiagudos. Pela primeira vez em muito tempo, posso realmente sentir minha força. Enzi saltou rapidamente para a estrutura de aço do teto e esticou levemente o corpo. Com os olhos verde esmeralda, os movimentos de Enzi como lobo eram tão graciosos e majestosos como a cor dos seus olhos. Sua personalidade, no entanto, era exatamente o oposto. E você, Najak? Giri ergueu a pata dianteira e perguntou a Najak, que ficou sentado em silêncio. Najak era de longe o mais alto dos irmãos em forma de lobo. Seus ombros estavam a mais de meio metro do chão. Seu pelo era de bege quente, que combinava com sua personalidade firme mas sincera. Combine isso com seus misteriosos olhos cinzentos e ele tinha a aparência de um lobo forte e confiável. Eu também. É a primeira vez que o sinto tão livre desde que chegamos aqui. Najak respondeu. Você parece bem quieto para alguém que gosta da sua liberdade. Giri riu enquanto provocava Najak. Seja de forma humana ou de lobo, ele sempre será um nerd. Enzi disse, aumentando a diversão. Então Najak chutou a poeira do chão com a pata dianteira e investiu contra Enzi. Ah! Não seja tão tenso. Eu deveria dizer o mesmo para você, Enzi. Então, o que vamos fazer agora? Podemos correr como quisermos? Tail interveio enquanto Najak e Enzi brigavam. Independentemente do que seus irmãos estivessem fazendo, Tail ansiava por desfrutar dessa liberdade pela primeira vez em algum tempo. Eu estava pensando que deveríamos tentar algo diferente hoje. Diferente? Como que? A resposta de Tail foi animada e imediata.
prática de combate conjunta. Os irmãos ficaram em silêncio com a resposta inesperada. Eles pensaram que estaria amassando as barras de aço próxima e correndo livremente pela floresta, usando seus poderes como desejasse. Mas isso? Por quê? Por que de repente? Najak perguntou a Giri. Tanto quanto ele sabia, o plano desde o início era ficar discretamente escondido nessa cidade. Agora Giri estava sugerindo que eles praticassem a luta enquanto tentavam manter os humanos no escuro. Eu sabia! É por causa do vampiro, certo? Enzi nunca deixou nada passar por ele. Isso mesmo. Temos que sobreviver e proteger um ao outro. Giri não negou. Ele escalou uma parede, sentou-se e falou em um tom determinado. Era algo com o qual ele sempre tinha que estar preparado, e agora já poderia ser tarde demais. Giri queria esconder seus irmãos atrás de si para protegê-los o máximo possível, mas para a resposta às situações inesperadas que surgiam, era essencial melhorar a capacidade de cada indivíduo. Eles tinham que proteger um ao outro e sobreviver, não importa o que. Vamos começar a lutar agora também. Quando Giri disse isso, os irmãos olharam para a janela quebrada para a grande lua cheia no céu. Esse era o momento de provar aos vampiros que preferiam a noite longa, que a alegria da noite não existia apenas para eles.